E hoje você vai acompanhar a última entrevista do ciclo que o Cidade Viva Talk Show realiza nestas eleições 2020, prestando serviços, fazendo com que você possa conhecer, não só a imagem, mas a voz e o que pensam os candidatos. Hoje eu tenho aqui comigo o representante da chapa do PROS, o Tenente Castro. Tenente Castro, que é candidato a vice-prefeito na chapa com o Miguel Bombeiro. Aliás, um grande abraço para o Miguel Bombeiro, mas hoje é você, Tenente Castro, que responde as perguntas. Seja bem-vindo. Obrigado, quero agradecer a oportunidade e nós estamos aqui para mostrar para os mogianos e mogianas as nossas propostas de governo. Olha, o partido dele é PROS, o Tenente Castro tem 56 anos, tem 5 filhos e é candidato a vice-prefeito, então, junto com o Miguel Bombeiro, né? Ele também é bombeiro da Polícia Militar, bacharel em Direito e Enfermagem, tecnólogo em policiamento ostensivo, empresário do ramo da educação profissionalizante. Muito bem, vamos às perguntas. E aqui serão 3 perguntas nesse ciclo de entrevistas que se encerra com esta entrevista com o candidato do PROS. Vamos lá, uma das cartas. Vamos então para a primeira pergunta, número 1. Vamos falar sobre orçamento municipal e arrecadação. Caso sejam eleitos, vocês assumirão a prefeitura em um momento de crise que mexe com o bolso das famílias e, consequentemente, interfere na arrecadação das prefeituras. Momento de crise no mundo, no país e, obviamente, também na nossa cidade, né? Por conta desse ano de pandemia. As pessoas compram menos, consomem menos e pagam menos impostos. Isso vai se refletir, na arrecadação do ano que vem. Como pretende compor as contas para cobrir os gastos e obrigações já assumidos pela prefeitura e ainda assim fazer os investimentos que a população precisa e espera? Bom, com relação ao orçamento municipal, já está aprovado pela gestão anterior. Então, nós iremos trabalhar muito chamando os empresários, as iniciativas privadas para apoiar os projetos da prefeitura e também o terceiro setor, que é muito importante para ajudar nos projetos sociais da prefeitura, porque nós sabemos que nós não teremos o dinheiro necessário para isso. E nós colocamos as nossas propostas visando isso, o apoio da iniciativa privada, o apoio do terceiro setor, principalmente nos projetos sociais. Também nós iremos buscar os nossos investimentos no governo estadual e no governo federal. Nós transitamos muito bem dentro das esferas nacionais, politicamente, e também na esfera estadual. E com isso nós vamos buscar incentivo e investimento para Mogi das Cruzes. Até porque Mogi das Cruzes é um polo que cresce e ele tem muito potencial econômico. Nós tivemos também com o Sincomércio, já nos comprometemos a fomentar a economia a partir dos comerciantes varejistas aqui em Mogi. Normalmente o terceiro setor espera ajuda da prefeitura. Vocês vão pedir ajuda para o terceiro setor, a prefeitura? Nós vamos fazer esses projetos sociais em parceria e isso vai reduzir muito os custos dos projetos sociais da prefeitura hoje. Porque a prefeitura hoje, ela investe sozinha nesses projetos. Nós vamos fazer com que o terceiro setor seja fomentado, gere emprego e gere esse tipo de atuação com menos investimento do que é feito pelo poder público. Nós temos certeza que os projetos sociais pelo terceiro setor, ele dá muito mais resultado e é economicamente viável. Porque quando é feito totalmente pelo poder público, o custo é muito alto. Lançar a mão dos voluntariados. Está lá, lançar a mão dos voluntariados. Mais voluntários. Certo? Muito bem, a segunda pergunta aqui, vamos embaralhar aqui as nossas cartas para o Tenente Castro do PROS. Número 3. Vamos ver aqui. Aqui a carta corresponde à pergunta 3.
Transporte público. Uma maior frequência da oferta de ônibus é algo esperado pelo cidadão que depende desse serviço. Ao mesmo tempo, o aumento dessa circulação de ônibus pode piorar o trânsito na cidade, tanto no sentido bairro-centro, como no sentido centro-bairro. Como equacionar esse problema em Mogi das Cruzes, principalmente sem aumentar o valor da tarifa? Bom, primeiramente, o transporte público em Mogi na periferia é precário, todos sabem. O nosso objetivo, primeiro, é melhorar esse transporte na periferia. Como? Com licitação de outras empresas, porque não há concorrência aqui em Mogi há muitos anos. Quebrar o monopólio? Nós queremos isso, nós vamos trabalhar para isso, para que tenhamos lá na periferia outras empresas realizando o transporte público de qualidade. O nosso projeto inclui isso, esse transporte público na periferia, aumentando a frota de ônibus com a quebra do monopólio. Nós sabemos que temos um contrato aí pela frente que tem que ser cumprido, mas nós vamos chamaremos a empresa responsável para ela participar disso, porque se ela não pode dar um transporte público de qualidade na periferia por custo, nós vamos conversar sobre um novo modal. Vocês vão precisar de apoio na Câmara dos Vereadores, para poder aprovar. Sim, o prefeito precisa do apoio da Câmara, nós vamos chamar a Câmara, o representante, o líder da Câmara, para que ele também apoie nosso projeto com relação a isso, porque nós precisamos levar o transporte à periferia. Isso é a coisa mais emergente que existe em transporte público em Mogi. Hoje, o que mais tem solicitado nas nossas caminhadas aí pela periferia, a população quer um transporte na periferia. Eles não conseguem chegar ao centro. E a prefeitura até hoje não resolveu isso. Então, a principal bandeira nossa é o transporte público na periferia. Através de ônibus, sempre? Ou vans, ou um transporte alternativo, nós vamos verificar qual é a viabilidade, inclusive com a empresa que está aí no contrato. Se ela pode tornar esse transporte mais barato, com veículos mais rápidos, até pelo menos as estações de trem. Nós temos 4 estações de trem. Se eu consigo trazer da periferia a pessoa até a estação de trem, nós já melhoramos bastante a questão do transporte público na periferia. Porque aqui no centro você tem ônibus toda hora. Muito bem, vamos então para a próxima pergunta, que está em uma dessas cartas. Número 5. Pergunta número 5, que é educação. As dificuldades enfrentadas pelos pais e alunos nesta pandemia pode ter tido como consequência uma alta evasão escolar. Você se sente preparado para enfrentar este problema, um dos mais sérios da educação? Como pensa em equacionar isso? Bom, primeiro que educação é um tema que nós ficamos bastante confortável com relação a isso, que nós já estamos atuando há mais de 25 anos na educação profissional, que ajuda bastante aí a colocar o jovem, principalmente, ou o desempregado, no mercado de trabalho com cursos rápidos profissionalizantes. Então, nosso trabalho sempre foi focado nisso. Nós vamos trazer essa experiência de 30 anos do Miguel Bombeiro para a Prefeitura, e isso nós sabemos fazer. Nós fazemos muito bem isso e nós vamos transformar a Prefeitura em um polo educacional profissional para que nós possamos colocar os desempregados dessa pandemia no mercado de trabalho, com cursos rápidos e profissionalizantes, que o mercado vai precisar. E os jovens, nós precisamos dar oportunidade para os jovens da periferia. Nós vamos utilizar os equipamentos públicos, as escolas principalmente, para curso profissionalizante lá na periferia, porque ele não tem recurso para ele vir nesses centros profissionalizantes que existem aqui em Mogi. São os centros aí de formação. Então, nós vamos levar isso. E quanto à evasão da escola, nós iremos colocar um corpo técnico responsável para que nós possamos, se for possível e liberado, né, as aulas presenciais, nós vamos trabalhar para que eles voltem à escola, nós vamos intensificar a questão da escola de período integral e nós vamos trabalhar para trazer uma escola cívico-militar,
para Mogi, com o objetivo de os pais terem oportunidade de escolher onde quer colocar seu filho na educação. Muito bem, Tenente Castro, as suas considerações finais agora. Lembrando que Mogi é uma cidade que o que ela tem de melhor é a qualidade de vida, é esse clima que muitos dizem interiorano ainda, apesar de já ter quase 500 mil habitantes. Nas suas considerações finais, como manter isso que Mogi tem de melhor, conciliando com o desenvolvimento que não pode parar? Tá certo. Bom, eu quero aqui primeiro agradecer a oportunidade e dizer ao povo de Mogi das Cruzes que confie em Miguel Bombeiro, porque nós vamos realizar aqui tudo que foi prometido até hoje, com relação à qualidade, principalmente à qualidade de vida. Mogi está entre duas serras, ele realmente é uma cidade privilegiada. Nós vamos manter a proteção ambiental, a sustentabilidade, vamos levar o esgoto a todo o mogiano e mogianas, coisa que está previsto aí no plano diretor para 2040, isso, né? E nós sabemos que isso é só promessa, mas nós vamos trabalhar isso porque nós somos técnicos da área ambiental e queremos tornar a vida do mogiano com uma maior qualidade com relação à proteção ambiental que está onde está Mogi das Cruzes. Isso é um diferencial para essa cidade e para todos os moradores aqui. Miguel Bombeiro, 90, 15 de novembro, não esqueçam. Muito bem, essa foi a participação, então, do candidato a vice na chapa do PROS, o Tenente Castro. Muito boa sorte, sucesso, e assim a gente cumpre a missão de trazer todos os candidatos, todas as chapas candidatas à Prefeitura de Mogi das Cruzes, onde você pôde acompanhar o que pensam cada um dos candidatos. Minha recomendação também, quem perdeu algum programa, é que vá ao nosso canal do YouTube, estão todos lá, você pode conferir, pode fazer a sua lição de casa como cidadão, antes de votar, assistir, rever essas entrevistas lá no nosso canal do youtube.com/Cidade Viva TV. É isso aí, sucesso, e o programa segue com o melhor da cidade para você.